Olha, são 19 horas 20 minutos. Algumas pessoas ainda insistem, infelizmente, em fazer justiça com as próprias mãos. A gente sabe que é uma situação muito complicada quando falamos sobre violência, porém nada justifica pagar com a mesma moeda, não é verdade? E para falar sobre esse assunto, a gente mostra agora um caso que aconteceu na cidade universitária, parte alta aqui de Maceió. Isso ocorreu ontem. Um jovem de 18 anos, suspeito de assalto, foi pego e agredido por algumas pessoas da região. O repórter Bruno Protásio tem mais detalhes para a gente. O assalto aconteceu nesta região, na cidade universitária, Rua Mangueira. Ali na frente é a Avenida Menino Marcelo. Esta rua liga a área com o conjunto Graciliano Ramos, que é mais à frente. O assalto aconteceu nesta região e logo após o crime, um dos suspeitos foi pego pela população e espancado aqui, nesta calçada. A polícia militar foi acionada, conseguiu conter a população e acionou o serviço de atendimento móvel, o SAMU, para socorrer o jovem de 18 anos. Ele foi identificado como Pedro Henrique da Silva Cesário e foi reconhecido, inclusive, como um dos criminosos que roubou o celular de um homem que foi fazer o boletim de ocorrência logo em seguida. Segundo informações no local, dadas pela polícia militar, a condição de saúde deste homem suspeito de roubar o celular desta vítima era mais grave, porque as lesões foram intensas aqui, da população revoltada com o crime. Eu conversei com um trabalhador da área, ele tem um estabelecimento logo em frente onde tudo aconteceu, que me informou que isso aconteceu já no período da noite, por volta das 7h30, e quando ele chegou já estava toda a movimentação, até mesmo com a polícia militar no local. Estava a polícia aí já protegendo, né, o rapaz, estava caído no chão. E a população olhando também, né? Muita gente olhando. Isso já tinha acontecido já. Há quanto tempo o senhor trabalha aqui na região? Trabalho aqui desde 2012. É uma área que isso costuma acontecer, esse tipo de crime? Costuma, de vez em quando acontece. Aí quando acontece que às vezes a população mata um deles, aí eles aparecem. Aí dá um tempo, depois aparece de novo. São casos comuns aqui? É. Já aconteceu com o senhor também? Aconteceu comigo. 2 chegaram de moto e levaram o meu celular. Pediu meu celular, eu tive que entregar, né? Não sei se estava armado, isso aqui um estava com a mão para trás, o outro ficou na moto, só esperando. Então fica o reforço também para a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Militar, que nesta região há necessidade de um reforço maior da segurança. Rondas, porque casos como esse de roubos, principalmente a celulares, têm sido comuns nos últimos meses. E agora, neste caso, houve até a revolta por parte da população, trabalhadores, moradores, quem passava pelo local, que conseguiram conter um dos suspeitos, o outro fugiu, segundo a polícia, inclusive com o aparelho celular desta vítima, e este homem de 18 anos terminou sendo espancado aqui nesta região. Da cidade universitária, Bruno Protásio. Pois é, a gente entende a revolta da população, né? Um trabalhador, né, ser roubado, levar o seu celular, o seu pertence, às vezes aquele dinheiro suado a gente sabe que é, né, fruto do trabalho, mas assim, não dá pra gente se colocar como criminoso também, não é? E em os casos de lixamento, infelizmente, a vítima acaba se equiparando ao criminoso, porque você também está cometendo um crime. Então, deixa que a gente sabe que a justiça demora, né? Às vezes não é justa, de fato, como a gente espera que seja, mas não vale a pena, né, também nos tornarmos, né, exatamente criminosos ao agredir, né, por maior erro que tem aquele criminoso ali. Contém, chama a polícia e deixa que a polícia resolva, a justiça resolva. Sobre o estado de saúde de Pedro Henrique da Silva Cesário, o Hospital Geral do Estado informou que o paciente está na UTI. O quadro de saúde é considerado estável. Quanto à violência na cidade universitária, a Polícia Militar informou que realiza rondas diárias por toda a região. O policiamento na localidade é feito pelo batalhão da área e reforçado com viaturas extras da Força Tarefa. E esse tipo de caso que você viu tem um dado alarmante. De janeiro até agora, Alagoas registrou 60 casos de linchamento, justiça com as próprias mãos. E os jovens são a grande maioria.
O Alan Garcia fala mais. A quantidade de pessoas linchadas aqui em Alagoas e que foram mortas por causa desta violência tem crescido do ano passado para cá. Em 2021, foram 60 linchamentos com 8 mortes. Agora, em 2022, o ano nem terminou, já alcançamos 60 linchamentos com 13 mortes. A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da OAB daqui de Alagoas diz que o perfil das vítimas é sempre um jovem negro. Basicamente, a gente faz esse levantamento através da SCP e pelas notícias divulgadas na imprensa, e a gente tem um perfil de homens jovens, negros, e que geralmente são acusados de algum tipo de crime contra o patrimônio, furto, roubo. E quando vocês fazem um trabalho, digamos, de investigação, de estudar cada caso, essa questão do roubo, do furto, ela é comprovada? A Polícia Militar e a Polícia Civil também trazem essas informações? Então, esses dados são sobre as suposições. A gente não tem acompanhado os inquéritos sobre se foi comprovado que aconteceram esses fatos. A Polícia Militar, na verdade, faz o trabalho de impedir que esses lixamentos ocorram. Geralmente é ela que impede, mas são no ato ou no suposto ato, e aquele comoção geral acontece sem saber se realmente aconteceu ou não, e em alguns casos a gente tem a verificação de que nada foi comprovado. Qual o papel, então, dessa comissão da OAB? A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos trabalha exatamente em cima de violações de direitos humanos, e a gente sabe que o lixamento é uma atitude incorreta, porque não é a população que deve punir alguém que cometa crime, e muitas vezes essa pessoa nem tem a comprovação de que cometeu um crime. A gente precisa de um processo, de um procedimento, para que no final o Estado puna, esse mesmo Estado que deve prevenir, que deve coibir que as pessoas cometam esses crimes que por vezes acabam em mortes, e são crimes inclusive piores do que o furto e o roubo, que qualquer pessoa, população, pai de família, como a gente gosta de falar, pode responder por um crime de homicídio para júri popular e acabar com a sua vida, Achar que está fazendo justiça com as próprias mãos, mas está tomando o papel que é do Estado e se prejudicando. A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos de Alagoas acompanha a investigação de alguns desses casos e também auxilia as vítimas ou os parentes delas. A gente está à disposição da população em geral para qualquer tipo de violação de direitos humanos, e a gente vai acompanhar esse procedimento, se houve o trabalho da polícia, se houve a intervenção. Infelizmente, esses casos são subnotificados, então muitos casos a gente não consegue verificar, vários outros a imprensa não consegue cobrir, mas que a gente está à disposição para dar esse auxílio, que a pessoa responda ao processo devidamente, seja encaminhada para a Defensoria Pública, enfim, que todo o procedimento ocorra na legalidade. E a comissão está aqui para ajudar as vítimas dessas violações, esclarecer a população também, se tiver interesse em saber sobre quais são as leis. A comissão está disposta a ajudar, ir nas escolas e nas comunidades, para estar falando com as pessoas também, e que cada cidadão saiba qual é o seu papel na sociedade. Do bairro do Farol, Alan Garcia. Pois é, não fazer o papel da justiça, Por mais que a gente tenha críticas, ao processo e etc., prende, qualquer cidadão pode dar voz de prisão a outra pessoa que seja suspeito de alguma coisa, contém, chama a polícia, mas não faça justiça, não queira fazer justiça com as próprias mãos. Olha, 7h28, presta atenção nessas imagens. Olha só o que banhistas e frequentadores da praia de Barra Grande, em Maragogi, viveram. Momentos realmente de pânico, viu? Com uma lancha desgovernada, sem ninguém dentro,